Bíblia junto comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus em seu capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 4 e eu convido você a ficar em pé, em reverência ao Deus dessa palavra. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus em seu capítulo 24, a partir do versículo 4. O tema do mês de nossa igreja, a igreja em missão, na quarta-feira, o poder da salvação, e nessa manhã falaremos sobre o poder da profecia, nessa missão maravilhosa que, desde o dia 17 de março de 1962, essa igreja está incumbida. Mateus 24, a partir do versículo 4, a palavra de Deus nos diz o seguinte: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por nos avisar de coisas tão importantes. Que essa palavra cause edificação no coração do Teu povo aqui, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O Novo Testamento foi escrito há aproximadamente 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. E uma frase que é atribuída ao grande pregador Billy Graham, ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, e é verdade. O Novo Testamento foi escrito há 2000 anos atrás, aproximadamente. E é interessante como nós enxergamos as profecias ditas há 2000 anos atrás saltando aos nossos olhos. Irmãos, não é de se surpreender que desde o século XVIII há uma revolução industrial constante. Podem reparar como a tecnologia nos últimos 300 anos tem aumentado violentamente, e cada vez mais essa tecnologia dobra o conhecimento da humanidade em um curto espaço de tempo. A internet, a inteligência artificial agora, que veio para pensar pelo ser humano. E deixa eu dizer uma coisa aqui que é muito importante. A internet pode ser bênção e pode ser uma maldição. Depende de quem? De você e de mim. Se eu uso a internet para um mal, para uma maldição, vai ser um problema na minha vida. Só que se eu uso a internet como ferramenta de bênção, vai ser bênção. Você que não pode estar aqui hoje, você usufrui da tecnologia para participar deste culto, para prestar esse culto. A internet pode ser uma bênção, como pode ser uma maldição. Só que no contexto mundano, nós vamos ver que com o aumento dessa tecnologia, as pessoas estão parando de pensar. Antes, você ia para um lugar que você não conhecia, você olhava o guia e mexia ali nas configurações e orava fervorosamente para não ter nenhum acidente no caminho. Hoje, você, o Waze, e vai mostrando o caminho. Você sabe o caminho, mas você coloca no Waze, assim como eu. Nós estamos vendo isso, só que a tecnologia, irmãos, tem causado também muitos males. Porque com a internet vieram as redes sociais, e as pessoas estão olhando cada vez mais para si. Elas estão em busca de curtidas, elas falam coisas, às vezes, que nem pensam, pensando no que os outros vão achar. Vai se criando uma expectativa no coração dessa pessoa, e de repente, quando recebe uma crítica, ou quando recebe qualquer outro dizer que vem em confronto, fica chateada, entra em uma espiral de tristeza, e nós estamos vendo o cumprimento da profecia, onde a palavra diz que os homens seriam amantes de si próprios. Hoje tudo
gira em torno do próprio ser humano e nós temos visto isso. O mundo mudou. O mau uso da tecnologia tem prejudicado muitas pessoas. Quer ver? O que não pode ser feito online, parece que as pessoas vão presencialmente. Não é? Culto de ceias, não tem ceia online. Então o povo vem. Faça chuva, faça sol. Temos orado pelo estacionamento da igreja. Não, mas é ceia, eu vou. Irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias. Nos últimos dias. A inteligência artificial visa pensar por você. E isso pode ser, eu estou dizendo que pode ser muito grave. Muito grave. Jesus aqui no texto também se refere aos últimos dias. E o cenário escrito há 2000 anos atrás não poderia ser mais verdadeiro. Muitos estão chegando em nome de Jesus. Falsos cristos têm se levantado. E o que dizer dos falsos profetas? Que nos últimos 30 anos estão surgindo como água. Pregações falsas, as guerras estão se multiplicando. Guerras, inclusive, em Israel, são profecias cumpridas, uma atrás da outra. E eu não sei quem acompanha, e eu mandei esse vídeo no grupo da mocidade, os líderes, os cientistas políticos estão clamando por uma liderança que apazigue tudo. Nós estamos precisando de um líder que faça uma convergência, que apazigue os ânimos. Profecia da palavra de Deus. Tudo está preparado para o advento do anticristo. O espírito do anticristo nós já conseguimos contemplar. O tempo dessa dispensação que nós vivemos está chegando ao fim. Jesus está para arrebatar a sua igreja e pode ser a qualquer momento. O tempo do encontro com o Senhor está cada vez mais próximo. E eu fico imaginando, a imaginação minha, Deus fazendo uma contagem regressiva para esse dia acontecer. 10, 9, 8, 7, 6... Jesus está para arrebatar a sua igreja. O tempo está próximo. A tribulação com o advento do anticristo chegará. O anticristo vai governar o mundo e, em paralelo a isso, a ira de Deus será derramada a todos que rejeitaram Jesus Cristo. Após isso, virá a batalha do Armagedon, onde todas as pessoas em que forem encontrados o sinal da besta morrerão. E o milênio, aquele reino de Jesus Cristo, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, surgirá. Mas após isso, Satanás será solto e reunirá muitas pessoas em mais uma rebelião contra Cristo, onde todos novamente morrerão e chegará o grande trono branco, onde aqueles que confessaram Jesus como Senhor ouvirão de Jesus: vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e aqueles que confessaram Jesus como Senhor entrarão para a eternidade, mas aqueles que não confessaram ouvirão do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos desde a fundação do mundo. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estando nu, não fui vestido. Isso está lá em Mateus capítulo 25, versículo 41. E se você está aqui nessa manhã e ainda não confessou Jesus como Senhor,
Olhe os acontecimentos e veja que tudo que está previsto e profetizado nas Escrituras está acontecendo. Da mesma maneira que essa profecia acontecerá. E a nossa oração aqui é que em nome de Jesus, você não esteja do lado esquerdo do Senhor, porque você será lançado no lago de fogo. Mas se você estiver do lado direito de Jesus, você entrará na eternidade e gozará de uma vida eterna para sempre com o Senhor. O que você, meu amigo, vai escolher nessa manhã? Porque a profecia é real, a profecia é verdadeira, a profecia é extremamente poderosa. Poderosa para quê? Em primeiro lugar, para acalentar o coração do povo de Deus. Olha as duas vezes que Jesus fala aqui no texto. Veja comigo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Não vos assusteis. Por quê? Porque é necessário que isso aconteça. E Jesus vai dizer, levantará nação contra nação. E o que acalenta o nosso coração? É que nós não devemos ficar assustados com o contexto do mundo. Nada pode pegar o povo de Deus de surpresa. No versículo 4, acautelai-vos o vosso coração para que ninguém vos engane. Ninguém pode enganar o povo de Deus, porque o povo de Deus já está avisado. Nós vamos passar por dificuldades, por tribulações, são muitas as coisas que nós vamos passar por aqui, mas Jesus está dizendo para nós, fiquem tranquilos, acalmem o coração de vocês, essas coisas vão acontecer. E tem tanto crente preocupado com coisas dessa vida, né? Brigando às vezes por opiniões que não tem sentido nenhum. O mundo não vai melhorar não, gente. Muito pelo contrário, só vai piorar. Não importa o que façamos, não importa os governos que entrem, o mundo só vai piorar. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, mas não desanimados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Versículo 14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. A profecia para o povo de Deus serve para acalmar o coração do povo de Deus. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A profecia serve para o povo de Deus se acalmar, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isso significa que nós, irmãos, em nome de Jesus, devemos buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Devemos deixar as coisas dessa vida em segundo plano. Nós precisamos viver aqui, é verdade, só que o nosso objetivo em tudo que nós fazemos é glorificar ao Senhor, como nos diz Coríntios 10, 31. O que eu estou aqui, em nome de Jesus, dizendo é que a profecia, todas as profecias, diante do mundo, do contexto do mundo, que vai de mal a pior, servem para acalmar o nosso coração na certeza de que Jesus estará conosco em todo este processo. E Jesus estará nos prometendo que calma, essa vida vai passar e há uma eterna glória nos esperando lá nos céus. Mas ela serve para acalentar o povo de Deus.
mas ela serve para avisar aqueles que ainda não são de Deus. Anunciar que o mundo vai de mal a pior, a iniquidade está se multiplicando, nós estamos diante de um quadro terrível, e você, que não tem Jesus como Senhor e Salvador, deve, hoje, confessar Jesus e descobrir o que é a real esperança para a sua vida. Porque, senão, o risco que você está correndo é muito grave, é eminente. E nós, quem é que vai avisar? Quem é que vai avisar os perdidos de que eles estão correndo um risco terrível? Somos nós, irmãos. Os anjos queriam, mas Deus deu este privilégio para nós. Nós devemos anunciar que o tempo está próximo. Nós devemos gritar a plenos pulmões que o mundo só vai piorar, mas que há solução em Jesus Cristo para a vida. Por quê? Porque o nosso corpo pode se desfazer, mas há, como o texto de Coríntios 4 nos diz, há uma eterna glória nos esperando. Então nós devemos focar nisso. Nós não devemos perder tempo com bobagem, como nos diz o nosso pastor. Nós não devemos perder a paz por bobagem. Existe uma causa muito maior que essa igreja está envolvida. E ontem, que lindo que foi. Que lindo que foi. Uma senhora que chegou até nós e nós conversamos com ela. E quando nós oramos com ela para que ela confessasse Jesus como Senhor, ela virou para nós e disse o seguinte: vocês foram anjos enviados de Deus para nos avisar que em Jesus há salvação. E essa é a nossa missão. Nós devemos anunciar. A nossa boca deve conter palavras de salvação. Então nós devemos parar de perder tempo com bobagem. Nós devemos parar de focar a nossa vida nas coisas deste mundo. Nós devemos avisar o máximo de pessoas possível que Jesus está voltando e que a ira de Deus será derramada nessa terra. Ah, mas Deus não é amor, pastor? É, por isso que Ele está te avisando. Porque se Ele não fosse amor, não te avisaria das coisas que estão por vir. O poder da profecia serve para acalentar o povo de Deus e para anunciar ao perdido que o risco é grande, mas que em Jesus há solução. Todos os seres humanos têm uma oportunidade de escolher o lado que vai ficar, no grande juízo final. Você que está aqui, que ainda não confessou Jesus como Senhor de sua vida, você neste momento está do lado esquerdo e quer você acredite ou não, isso vai acontecer. Porque tudo o que está profetizado na palavra de Deus acontece, como temos visto. Mas não precisa, você não precisa ficar desse lado. Basta confessar Jesus como Senhor de sua vida. E o pastor vai perguntar para você, se você quer fazer isso. Na hora que o pastor perguntar, levante a sua mão em nome de Jesus, dizendo, eu quero mudar de lado, eu quero sair do lado esquerdo de Jesus para o lado direito de Jesus. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero viver a parte da profecia que acalenta o meu coração. E saiba que Jesus quer isso para você. E quanto a nós, meus irmãos, vamos anunciar, é a nossa missão. Vamos anunciar que Jesus está voltando, que em Jesus há salvação. A igreja está em missão e que a nossa resposta seja em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Que Deus nos abençoe.